Olá a todos, estudo semanal do dia 14 de abril de 2018 tem como título Tazria, que significa conceber. Leituras bíblicas de Levítico 12, de 1 até 13:59, 2 Reis 4, 42 a 5:19 e Mateus 8, de 1 a 4. Levítico 12, de 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como estará impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá de ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se complete os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote a entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer o cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. O estudo dessa semana fala de higiene e também de vida espiritual. A Torá é completa, perfeita, cuida de todos os detalhes da vida do povo judeu e também daqueles que a tomam como palavra de Deus. Nenhum detalhe da vida do israelita foi esquecido. A Torá cobre todas as possíveis situações na vida do povo de Deus. Todas as coisas materiais são sombras das coisas espirituais. Em Hebreus, capítulo 10, verso 1 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Como é interessante o cuidado de Deus com seus filhos. O nascimento de uma criança é uma das maiores dádivas que uma família pode receber. Promessas e heranças estão relacionadas aos filhos, que são sinais de prosperidade, proteção, ajuda e honra, conforme os Salmos 127 e 128. Também são chamados de herança bendita do Senhor. Como então entender todo este ritual de purificação espiritual? Vimos no texto o cuidado natural com a mulher, no sentido de higiene e preservação no período pós-parto. O organismo da mãe precisa desse tempo para recompor-se e poder voltar a uma vida normal. A sabedoria dos judeus ultrapassa os séculos. Lembro-me que, quando criança, ouvia que uma mulher após o parto deveria ficar 40 dias de resguardo. Não sei se hoje isso ainda é obedecido. Os banhos, a purificação ritual, traziam algo mais profundo que a simples e importante higiene, tanto menstrual como pós-parto. Havia algo por trás que envolve a vida, representada pelo sangue e tem a ver com o pecado. No contexto da Bíblia anotada, no rodapé, na Bíblia de Wright, versão Almeida, revista e atualizada, na página 153, diz o seguinte: o nascimento de uma criança, apesar de ser ocasião festiva, era uma lembrança de que o pecado é transmitido a todas as pessoas. Assim, a mãe ficava afastada das cerimônias religiosas por 40 dias, no caso de um filho, ou 80 dias, no caso de uma filha. Depois deste prazo, lhe era exigido apresentar uma oferta pelo pecado e um holocausto. Mais uma vez, quero enfatizar a importância das coisas do nosso Deus. Hoje sabemos que todos estes sacrifícios foram completados plenamente em Jesus Cristo, restando a nós uma obediência a Ele e uma vida debaixo da direção do seu Espírito Santo. Levando em consideração o tipo de vida que levava o povo de Deus, naquele momento tão difícil, e as obrigações rituais que precisavam ser obedecidas ao pé da letra,
imaginamos como a igreja de nossos dias é tão negligente. Ainda que possa parecer estranho a nós, nos dias atuais, esta ordem divina foi cumprida por todos os filhos fiéis, inclusive envolvendo a Jesus Cristo, que mesmo sem pecado, foi obediente a toda a lei de Moisés, aprendendo com seus pais, que eram fiéis. Em Lucas 2, de 21 a 24, está assim: completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passando os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Podemos tirar 2 conclusões deste texto bíblico. Primeiro, a obediência dos pais de Jesus. Segundo, a grande pobreza deles, não podendo oferecer um cordeiro. 40 dias de purificação significa um tempo de provas, disciplinas e de busca de santificação e perfeição. O número 40 na Bíblia é muito significativo. Alguns exemplos. Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites, onde recebeu a Torá. Mandou espiar a terra por 40 dias. O povo peregrinou na terra por 40 anos. Elias caminhou 40 dias e 40 noites para o monte Horebe. Gideão trouxe paz à terra de Israel por 40 anos. Saul, Davi e Salomão reinaram por 40 anos cada um. Jonas anunciou que Nínive seria destruída em 40 dias. Jesus jejuou por 40 dias. Jesus foi visto pelo espaço de 40 dias pelos seus discípulos após a sua ressurreição, etc. Conceber e purificar a vida e o fruto da concepção. O que temos gerado? O que temos trazido à existência como filhos, ou seja, o resultado de nossas mãos, trabalho. Viver uma vida no centro da vontade de Deus é viver em dependência e submissão ao Altíssimo. Isso tem a ver com todos os aspectos de nossa existência. Produzimos o bem ou o mal? O que geramos é nosso filho. O que produzimos em nosso trabalho é um filho. E o resultado precisa ser purificado e ofertado. Todas as coisas são santas para Deus. Os detalhes são importantes para Deus como um todo. Se nos entregamos 100% ao Senhor, toda a nossa vida e o que fazemos dela deve pertencer 100% ao eterno Deus. Em 2 Reis 5, de 1 a 6, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. As tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. A leitura do texto trata principalmente da cura de Naamã o sírio. É uma passagem bem conhecida de todos nós, em que o profeta Eliseu é usado com sabedoria, humildade e, acima de tudo, debaixo do poder de Deus. Impressiona-nos a fidelidade de uma criança escrava, mas que conhecia seu Deus e o seu profeta. Mesmo na situação em que vivia, pôde influenciar a esposa de Naamã a procurar em Israel o profeta Eliseu. Não sabemos com certeza como muitos crentes se comportariam naquela situação da menina. Talvez blasfemasse, afinal era apenas uma criada, ou permitisse um sentimento de vingança contra o seu Senhor. Mas o que vimos foi que aquela menina, cujo nome nem sabemos, que produziu um filho, um fruto de vida eterna, ao ser instrumento de Deus para salvar uma vida. Mais do que curado fisicamente, Naamã foi purificado espiritualmente porque creu. Segundo Reis 5,15 diz:
Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Segundo Reis 5,17b diz, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Muitas lições podem ser tiradas da passagem que acabamos de ler, mas quero escolher apenas uma. Ter a consciência de que Deus é soberano e todas as coisas estão debaixo do seu controle. Devemos sempre ser gratos e aproveitar cada oportunidade para servir. A menina concebeu vida, salvação de um homem. Houve a purificação de Naamã. Houve a entrega da oferta, intenção. Deus foi exaltado e glorificado. Mateus 8, de 1 a 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou e de joelho disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se aos sacerdotes e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todas as vezes em que aparece a palavra lepra na Bíblia, está se referindo a variadas doenças de pele. Há pelo menos 7 formas de doenças de pele que são chamadas de lepra, no capítulo 13 de Levítico. A pessoa com essa doença era cerimonialmente impura, tinha que viver fora da cidade e ao se aproximar de outras pessoas tinha que gritar, impuro! A lepra também é usada como ilustração do pecado, mais um exemplo do valor de toda a palavra de Deus. Jesus cura o leproso, promove a sua purificação e ordena que ele se apresente ao sacerdote com uma oferta determinada por Moisés. Jesus não veio abolir a Torá e sim cumprir. Em Cristo e no poder do Espírito Santo, estamos ligados a todo o propósito divino. Como igreja gentílica, não nos cabe determinar coisas prescritas na Torá, mas nos cabe uma vida de santidade que nivela todos os filhos, judeus e gentios, ao padrão estabelecido por Jesus Cristo. Atos 15, 19 e 20. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pode até parecer mais fácil, mas não é. A vida no Espírito é mais difícil que a vida de observâncias cerimoniais. Esta consistia de ordenanças e preceitos, ainda que também devessem ser feitos por fé. Mas agora o próprio Espírito Santo de Deus habita no coração do cristão nascido de novo, que vive a vida de Jesus Cristo no novo homem. Purificação fala de tristeza pelo pecar, arrependimento e mudança de vida. Fala de oferta pelo pecado, fala de entrega incondicional ao nosso Deus. Mais purificação, mais santificação, mais entrega, mais consagração. Um ótimo final de semana para todos e um sincero Shabbat Shalom.